Olá, seja muito bem-vindo. Sou Rubens Lima, consultor da Advanced Consultoria e Treinamento e já estou atuando na implementação do TPM-WCM há mais de 30 anos. Analisando dados de clientes antes da implementação do TPM-WCM, constatamos que cerca de 80% das falhas funcionais tiveram como causas básicas a falta de condições básicas do equipamento. Na indústria, o gasto com a manutenção de ativos ultrapassa 5% do faturamento. E grande parte disso, cerca de 60%, é o custo direto da falta de condições básicas, ou seja, 3% do faturamento. Além do elevado valor gasto com a manutenção, as perdas que são consequências das falhas funcionais ocorridas superam facilmente esse valor, pois geram instabilidade, indisponibilidade e queda do desempenho dos processos produtivos, gerando também defeitos e até acidentes. As falhas que ocorrem mordem o lucro da empresa. Mas o que leva o equipamento a falhar e comprometer o desempenho da produção? Na maioria das vezes, a resposta está na deterioração do equipamento. Embora seja um processo natural, a deterioração, quando não controlada, pode causar falhas funcionais, que comprometem o desempenho dos processos produtivos e influenciam fortemente o resultado da empresa. Nesse cenário, o controle da deterioração se torna uma atividade vital. E nas empresas que buscam a excelência operacional através do TPM ou WCM, essa responsabilidade é compartilhada. E é aqui que o operador entra em jogo, e não de forma secundária. Dentro da manutenção autônoma, o operador é o principal agente na prevenção e identificação precoce da deterioração. Não estamos falando de atividades complexas, mas sim de tarefas simples, porém vitais, que o operador pode executar para estabelecer as condições básicas e conter o avanço e a propagação da deterioração. A deterioração diminui a resistência dos componentes, sendo essa uma das principais causas das falhas funcionais. A deterioração é um processo natural, afinal tudo se deteriora com o tempo e com o uso. E a deterioração se manifesta de duas formas: deterioração natural e deterioração forçada. Porém, se não for controlada adequadamente, a deterioração pode se tornar o principal problema da manutenção. A deterioração natural, como o próprio nome diz, ocorre naturalmente e permite à empresa utilizar o componente até o final da sua vida útil. Mas para isso, devemos fornecer ao componente as condições básicas necessárias para o desempenho de suas funções, que incluem tarefas como limpeza, lubrificação, alinhamento, balanceamento, tensionamento, nivelamento e fixação. Sendo mais específico, imagine um conjunto de transmissão por corrente. As condições básicas para que seja instalado e opere adequadamente até o final de sua vida útil são alinhamento, tensionamento, fixação, limpeza e lubrificação. Fornecendo essas condições básicas ao conjunto, a probabilidade dele operar bem e sofrer apenas a deterioração natural até o final de sua vida útil aumenta consideravelmente. Nesse caso, as tarefas como limpeza e lubrificação podem ser tranquilamente transferidas para os operadores. O reaperto de conectores também, que garantirá o tensionamento, o alinhamento e a fixação dos componentes. Mas, por melhor que seja a manutenção das condições básicas, todos os componentes sofrerão a deterioração natural e deverão ser substituídos antes do final da sua vida útil. Quando a deterioração natural não é eliminada antes da ocorrência do módulo de falha funcional, temos um evento denominado de deterioração negligenciada. A deterioração negligenciada ocorre em função desta não ter sido sequer percebida ou ter sido percebida, porém não ter sido eliminada em tempo. Então veja que a deterioração negligenciada nada mais é do que a deterioração natural quando não é devidamente controlada e causa uma falha funcional. A deterioração negligenciada é consequência do que chamamos final de vida útil ou sobreuso do componente. E a prevenção da deterioração negligenciada é feita através de inspeções seguidas de reparos. A deterioração forçada, por sua vez, não ocorre naturalmente. Ela é causada pela elevação do esforço sobre o componente, que acelera o desgaste, causando perda de resistência. Essa elevação do esforço sobre o componente pode ocorrer por falta de condições básicas, alterações na condição operacional ou condição de uso, pela propagação da deterioração e efeitos entre os componentes que se relacionam. Em muitos casos, a deterioração forçada de um componente é consequência da deterioração negligenciada de outro,
que foi influenciado pela propagação da deterioração e efeitos. Um fator crucial na deterioração forçada é seu impacto direto nos custos de manutenção. Quando a vida útil de um componente é reduzida pela deterioração forçada, o seu custo aumenta proporcionalmente. Imagine uma peça que custe R$2.000 e tem uma vida útil estimada de 4.000 horas. Se com a deterioração forçada essa vida útil reduzir para 2.000 horas, nós teremos o dobro do gasto no mesmo período. Somam-se a isso os custos extras administrativos, com mão de obra e planejamento para a programação da execução, além da perda de faturamento por paradas não programadas. Agora, multiplique esse excedente pela quantidade de peças que sofrem com a deterioração forçada na sua empresa. Imagine o potencial de economia proporcionado pela gestão adequada da deterioração. Grande parte das falhas funcionais que ocorrem é causada pela deterioração forçada do equipamento. Porém, a maioria é causada pela deterioração negligenciada. Enquanto estamos nesse vídeo, todos os componentes dos equipamentos da sua empresa estão se deteriorando e poderão vir a falhar se a deterioração não for devidamente controlada e eliminada antes da ocorrência dessa falha. Por isso, o controle da deterioração é um fator determinante para o sucesso da manutenção. A grande questão é que numa empresa nós temos milhares e até milhões de componentes e todos sofrem com a deterioração, quer seja ela forçada ou negligenciada.